O que mata mais do que o cigarro é mais perigoso do que o colesterol alterado e ameaça a nossa longevidade, nossa expectativa de vida, mais do que a nossa pressão arterial descontrolada? A resposta para essa pergunta pode surpreender vocês. É a solidão. Bem-vindos à ciência revolucionária da longevidade relacional, que mostra que a conexão humana é muito mais do que um prazer da vida ou boa companhia. É uma necessidade vital. Tem um ditado que vocês devem conhecer que diz que sozinhos nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Mais do que um clichê ou uma obviedade, esse ditado traduz o que a ciência nos diz em relação aos nossos vínculos e à nossa saúde. Vocês sabiam que o fator preditivo mais importante para a nossa saúde aos 80 anos de idade não é nossa genética, não é nossa dieta e nem o nosso plano de saúde premium? É a qualidade e a quantidade de vínculos sólidos que nós temos aos 50 anos. Olha que interessante isso. Tem um estudo de Harvard que começou em 1938, em busca de respostas óbvias sobre a nossa biologia e sobre a nossa genética para questões de saúde. Mas o que eles descobriram ao longo de todos esses anos, esse estudo ainda está rolando até hoje, eles descobriram que a nossa longevidade é muito mais impactada pelos nossos relacionamentos do que pela nossa dieta, ou nossa pressão, nosso colesterol ou nosso peso. Eu sou Simone Nascimento, eu sou médica e por muitos anos, quase 20 anos, a minha jornada era rastrear e diagnosticar câncer de mama. Até que eu comecei a me incomodar com isso e percebi que a minha missão poderia ir além do que só correr atrás de doença. Eu podia promover saúde. E é aqui que entra a medicina do estilo de vida, que trata da nossa saúde a partir dos hábitos de vida, com muito propósito e muito florescimento para todas as pessoas. A forma como a gente vive, adoece e morre está intimamente relacionada à forma como a gente se alimenta, como a gente se move, como a gente dorme e, sim, a forma como a gente se relaciona. Um dos pilares que sustenta a prática da medicina do estilo de vida é a conectividade, que é a necessidade de criação e manutenção de vínculos sólidos. Vocês sabem o que é um vínculo sólido? É mais do que uma lista enorme de contatos ou milhares de seguidores nas redes sociais. É a gente ter com quem rir e com quem chorar. A natureza, muito sábia, já conhecia isso muito antes dos nossos estudos científicos, claro. Eu quero que vocês pensem comigo sobre os gansos selvagens, aqueles que fazem grandes migrações, sabe, que voam em bandos. Eles podem voar sozinhos, e eles são muito rápidos quando eles estão sozinhos. Eles mudam de direção em segundos, mergulham e ascendem com uma precisão incrível. Mas e quando eles precisam cruzar o oceano? Quando tem aquela tempestade gigantesca, ou percorrer milhares e milhares de quilômetros no ar, sem descer. Eles voam em formação, eles vão em V. Cada pássaro vai criando uma sustentação para o que vem atrás. Olha que incrível, isso reduz o esforço do voo em 70%. Quando o líder que está na frente do V se cansa, um outro entra no lugar dele. Quando um deles adoece, dois saem da formação e ficam com ele até que ele se recupere. Nenhum ganso jamais cruzou o oceano sozinho. Biologicamente é impossível, nenhum deles. Eles precisam uns dos outros, não é uma opção, eles precisam. Como médica, eu tenho visto ao longo de 25 anos de trabalho, eu tenho 25 anos de formada, eu tenho visto que a medicina oferece cada vez tratamentos mais complexos e mais avançados. Mas a conexão humana, ela participa da cura de uma forma muito, muito profunda.
Eu tenho visto, ao longo da minha jornada, pacientes com diagnósticos idênticos tomarem rumos completamente distintos. E sabe qual é a diferença entre eles? Nem sempre é porque um tem acesso a um tratamento melhor ou tecnologias mais avançadas. Muitas vezes, a diferença é quem está segurando na mão deles na hora mais difícil e de maior vulnerabilidade. Quando a minha própria vida foi atravessada por um luto devastador da perda da minha irmã caçula, que partiu aos 22 anos, eu senti na pele o que eu veria ao longo dos anos seguintes na vida dos meus pacientes. Eu era estudante de medicina na época, estava aprendendo a cuidar das pessoas e eu precisei ser cuidada. Mas eu demorei para aceitar. Por semanas eu tentei superar aquela dor sozinha, mas eu não consegui. E só quando eu me permiti ser frágil, quando eu me permiti ser vulnerável, eu pude ser vista, amparada, cuidada, e aí eu me levantei e sobrevivi. Ali eu percebi que a cura não acontece no isolamento. A gente não encontra a cura na solidão. A cura ela acontece em comunidade, em comunhão, em conexão e vínculo. Bom, mas não é só nas grandes tragédias ou doenças graves que a conexão humana vai impactar a nossa vida. No dia a dia, nas nossas interações mais banais e ordinárias, o nosso corpo, que tem uma farmácia maravilhosa dentro dele, nos presenteia com doses generosas de bem-estar a partir das nossas relações. Vocês querem um exemplo? Quando você abraça alguém por 20 segundos, gente, só 20 segundos, não é tanto tempo. O seu corpo libera ocitocina, que é o hormônio do vínculo, do amor, da conexão. Isso tem um efeito no nosso corpo. Reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, abaixa a pressão, aumenta a nossa imunidade. E, no dia a dia, mesmo interações muito fugazes, como falar bom dia para o motorista do Uber ou do ônibus, falar oi para a moça da padaria, tem o efeito de prolongar o bem-estar por várias horas. Tem um estudo da Universidade de Chicago que propôs para que pessoas estranhas fizessem interações fugazes assim ao longo do dia. E as pessoas que aceitaram interagir tiveram uma sensação de bem-estar muito diferente daquelas que permaneceram em silêncio. Bom, as pessoas que permaneceram em silêncio, elas tiveram uma sensação de solidão e de maior abandono ao longo do seu dia inteiro. Mas a gente, mesmo sabendo de tudo isso, que a gente precisa tanto uns dos outros, e a gente está num mundo atual que tudo está a um clique de distância. A gente consegue alcançar qualquer pessoa a qualquer momento em segundos. A gente enfrenta hoje o paradoxo da solidão. Nós nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão sozinhos. A epidemia de solidão é tão grave, mas tão grave, que ela foi declarada um problema de saúde pública global. Viver sozinho equivale a fumar 15 cigarros por dia. Eu preciso repetir esse dado para vocês, porque eu quero que todo mundo se lembre disso. Uma vida cronicamente solitária é tão prejudicial para o organismo de uma pessoa quanto fumar 15 cigarros por dia. E a gente estar do outro lado da tela, que é onde a gente tem estado na maior parte do tempo, e não do outro lado da mesa, ou na poltrona do lado, como vocês estão hoje, tem um preço, tem um custo. Na tela, atrás da tela, a gente se esconde, né? A gente esconde a nossa vulnerabilidade, a gente edita a nossa dor, a gente arruma um pouco a nossa bagunça antes de mostrar para o outro. Mas o vínculo real, aquele que cura, ele vem no encontro cru. Aquele que traz a outra pessoa para a gente com as manias, os defeitos, o cheiro, uma voz que às vezes a gente não gosta tanto, mas que traz também uma mão que segura a nossa quando a nossa mão treme. O que a gente pode fazer, então, para melhorar nossa formação de voo?
num mundo que nos incentiva tanto a voar sozinhos? Primeiro, que tal a gente começar a substituir o "vamos marcar" por "abre a porta que eu estou chegando". Segundo, abracem. Abracem as pessoas de verdade. Aquele abraço de 20 segundos da ocitocina, sabe? Olhe nos olhos. Olhe bem nos olhos da pessoa, mas observe com calma, veja. A gente tem olhado mais para as telas do que nos olhos das pessoas que a gente ama. Quarto, crie rituais de conexão. Um passeio semanal com um amigo que você já deixa combinado e coloca na agenda. Um café da manhã de domingo com a família que é sagrado e você não troca por nada. Um clube do livro mensal, uma corrida de bicicleta, uma caminhada. Tudo isso preserva e sustenta os nossos vínculos. E por último, seja intencional. A gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos como a gente cuida de uma planta quando a gente não quer que ela morra de sede. A nossa longevidade, a nossa saúde de amanhã, ela é construída hoje, nas nossas vivências de hoje. É no agora que a gente constrói o que a gente vai ser aos 80 anos de idade. Da próxima vez que o seu telefone mandar uma notificação, pensa direitinho. Isso te afasta ou te aproxima da sua formação de voo? A próxima vez que você pensar, vou mandar uma mensagem ou vou ali encontrar alguém? Eu quero que vocês se lembrem que é juntos, verdadeiramente juntos, é que a gente constrói vínculo e cura. A sociedade atual, ela nos quer muito independentes, muito ágeis, muito produtivos. Mas a ciência já nos mostrou que é na conexão que a gente constrói cura. Que a gente se lembre sempre que a nossa vulnerabilidade, ela nos leva a precisar uns dos outros. E quando a gente aceita que a gente precisa uns dos outros, é que vem a nossa maior força, que nos leva mais longe. Muito obrigada.